Conheça as diferenças entre Medaka versão E-Nerd e Medaka versão Manga, vídeo informativo. O Medaka versão E-Nerd, personagem que dizem que faz milhares de coisas, e não mostram sequer uma skin comprovando o que dizem, personagem que ficam falando como se ela fosse invencível, personagem a qual afirmam milhares de coisas, e amam defender hipérboles da obra. Medaka não só venceria o Goku, como também passava o rodo em Bills, Broly, Naruto, Superman, Hulk... O personagem de anime que destrói o Goku? Medaka, tá bom, não fala mais nada. Simplesmente ela pensa e acontece. Como que o Goku vai disputar com uma pessoa que pensa e acontece? Bem, esse é o mangá de Medaka Box e como vocês podem ver aqui Medaka está apanhando e teve que chegar outros personagens para salvar ela. Se o que o Peter disse fosse verdade absoluta só bastaria Medaka pensar que o inimigo fosse mais fraco que ela, que ele ficaria fraco e ela venceria fácil. Mas como vocês acabaram de ver, isso é mentira, como várias outras mentiras que os fanboys inventam sobre a personagem. Medaka versão manga, Medaka real e sem poderes inventados por youtubers, e sem forçar exageros que youtubers forçam, personagem verdadeira, e que não faz muita coisa que dizem. Força. Medaka tem força para quebrar um taco de beisebol de metal. Tem força para jogar um zen a alguns metros. Ela tem força para arrastar uma parte da escola, quando ela está presa com os fios de um zen. Tem força para parar um soco da Koga e jogá-la longe com um golpe. Koga tem força para quebrar o chão de concreto da torre do relógio, e passa por 2 andares. Com um golpe, ela conseguiu romper todos os órgãos do Odo. Ela conseguiu ter força para ferir Eriko. Resistência, velocidade e o DN da Medaka. Resistência, leva uma bola de demolição na cabeça. Cada uma pesa 30 kg. Leva outra na costela e continua de pé. Leva uma joelhada na cabeça, do homem mais forte da 13 Parry. Luta por 3 dias seguidos contra o Hinokage. Leva um soco do Ico, e mesmo assim aplica uma chave nele. Ao aplicar o golpe, tem seu ombro deslocado, e ainda luta. E leva uma surra dele. Velocidade. Se move tão rápido que tira suas roupas antes que um Zen perceba, fazendo ele achar que seus golpes acertaram. Um Zen coloca uma bomba na sala. Ela molha as bombas, chuta algumas na janela. E pega 3 pessoas e as colocam em um armário, e tira e sai da sala, antes da explosão. A anormalidade original da Medaka, onde ela pode copiar outras anormalidades, minus e técnicas. Nazi explica que ela pode copiar a habilidade e usar 120% do poder dela, da própria Medaka no caso. Nazi explica sobre ela adequar as anormalidades. Maguro explica que ela pode usar a anormalidade perfeitamente e usar melhor que o próprio usuário, melhor, não mais forte, fraquezas. Não consegue copiar, aprender com o DEND, coisas que não entende, mesma coisa com estilos. All Fiction, não pode apagar qualquer coisa da existência, ela não pode apagar coisas com fortes sentimentos, inclusive seres humanos. Ela afirma que não poderia copiar a força do Ico, já que ela excede sua capacidade física. A Medaka não aguentaria, pois a personagem tem limites e fraquezas. Como não poder copiar habilidades de quem seja fisicamente mais forte do que ela. 2. Ela também não pode copiar habilidades de inimigos que tenham 100% de controle sobre suas habilidades porque ela só pode copiar habilidades incompletas que seus oponentes não tenham dominado 100% das mesmas. 3. Ela não pode usar o Kurakami Phantom sem se ferir. O maior feito da Medaka com o Kurokami Phantom que aumenta a potência da Medaka foi esse. No capítulo 30 do mangá, o Kurokami Phantom deixa a Medaka bastante ferida pelo fato dela se chocar com a resistência do ar ao ter que romper a barreira do som. Isso acontece porque o Kurokami Phantom funciona tipo um Kaioken no sentido que ele aumenta o poder de ataque, mas em troca disso ele causa danos no corpo. Depois lá pra frente na batalha final do mangá contra Ico, ela cria o Kurokami final para evitar os danos e manter todo o seu poder ao superar a barreira do som.
Mas também tem toda uma explicação de que quanto mais rápido se move, mais a resistência do ar é força a desacelerar. Ou seja, se até para atingir a velocidade do som sem se ferir, a Medaka precisa usar o Kurokami final. Para atingir a velocidade da luz então, ela poderia até morrer esmagada pela resistência do ar. Pode conferir isso agora. Nessas skins do capítulo 180 do mangá, toda a lógica por trás do Kurokami final. Isso tudo comprova que as citações de velocidade da luz em Medaka Box são hipérboles. Caso você não saiba o que é hipérbole, aqui vai uma explicação rápida. Hipérbole significa exagero, figura de linguagem expressiva que enfatiza através do exagero da significação linguística. Exemplo: morrer de rir. Quando alguém diz isso pra você, a pessoa não está dizendo que vai literalmente morrer rindo. O que ela está fazendo é apenas exagerando na frase. Ou seja, isso significa que personagens inferiores a Medaka exageram na velocidade dela por ela ser muito mais rápida do que eles. E eles usam exagero de expressão para dizerem isso. Medaka base pode ser considerada como tendo velocidade hipersônica, e com o Kurakami Phantom pode ser considerada acima da velocidade do som. Detalhes do All Fiction, Shion. Medaka não pode copiar seres fisicamente superiores a ela. Medaka descreve a força de Iiko como sendo de outra dimensão e que se tentasse copiar isso, a quebraria. E Iiko também era capaz de anular todas as habilidades da Medaka, apenas por ele ser mais forte que ela. E para humilhar mais ainda a Medaka, Iiko ainda era imune às habilidades da Medaka em um corpo mais fraco que o original dele. E Iiko neste corpo inferior continuou anulando as habilidades da Medaka e a humilhando. Detalhe que o maior feito destrutivo de Iiko nesse corpo mais fraco foi ele ter destruído um hospital. É isso mesmo, meus amigos, um ser que batia em personagens que destruíam prédios, e que depois foi para um nível de destruição de hospital, fez as habilidades da Medaka serem inúteis contra ele e fez da Medaka seu saco de pancadas. Se um personagem com esse nível de destruição fez isso com Medaka, imaginem agora personagens com níveis de destruição realmente fortes e com feitos explícitos. Existe essa afirmação que fanboys gostam de usar, a qual a personagem afirma ter lutado contra seres de outra dimensão, aliens, conceitos e etc., mas ignoram que isso é hipérbole, e que precisaram ir até a Lua para salvar a personagem. E se for levar qualquer citação ao pé da letra, qualquer personagem que se dizer invencível, ou mais poderoso, vai ser mesmo não sendo. Um exemplo claro de hipérbole é o Meruem, que já foi chamado de Onipotente no anime, mesmo não sendo. A diferença no caso da Medaka é que a própria personagem exagera em seu poder com falas nessa parte do manga, já que em feitos reais, a personagem nunca mostrou algo muito impressionante, ou algum feito, que comprovaria esse tipo de afirmação, e ter sido salva por alguém que não fez nada disso. E